Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Segunda-feira, 14 de setembro. Está chegando a primavera. Nós começamos hoje aqui a nossa live SMC com uma entrevista muito importante com o secretário-geral Jamil Dávila. Nós sabemos que eles passaram um mês negociando em São Paulo em relação à proposta da empresa de redução de 35% dos postos de trabalho aqui no Brasil. Foi bastante lutado, discutido, negociado, e amanhã, às 15 horas, será apresentado aos trabalhadores a proposta que a empresa, juntamente com os representantes dos trabalhadores das 4 plantas do Brasil, construíram. Como disse ao Jamil dentro do conteúdo, os trabalhadores já começam com 50% de vitória, porque é uma proposta unificada para todo o Brasil. Então, seja lá o que vocês analisarem e resolverem, vocês já sabem que não estarão sozinhos, né? Que estão juntos, todos na mesma luta. Na sequência, nós teremos aqui os nossos articulistas, com temas extremamente importantes. Não dá para perder. É com você, Fernando. Dando sequência aqui à nossa live, vamos passar para a análise dos dados da evolução do Covid-19. Vocês acompanham aqui no vídeo os números, né, globais, estaduais e também da Grande Curitiba em relação a São José dos Pinhais, mas nós faremos aqui um recorte sobre Curitiba. A Secretaria Municipal de Saúde registrou nas últimas 24 horas um total de 470 novos casos e 9 mortes por Covid-19. Também queremos destacar aqui que, neste momento, o Brasil representa o maior número de óbitos em relação ao número de habitantes. Índia e Estados Unidos são os segundo e terceiros lugares. O Paraná, nós estamos com a cidade de Toledo em bandeira vermelha. Precisamos continuar em atenção. A bandeira que está vigente aqui em Curitiba é a bandeira laranja. É com você, Fernando. E agora a palavra é com o nosso secretário-geral, Jamil Dávila, que juntamente com a diretoria, que faz parte da coordenação lá da Fábrica Volvo, vai passar para a gente aqui o detalhamento da proposta que será apresentada amanhã em assembleia aos trabalhadores da Volkswagen. Nós sabemos que é um momento bastante delicado, que trata de uma assembleia muito importante, que terá com certeza a atenção de 100% dos trabalhadores, porque a Volkswagen também apresentou aos representantes, aos dirigentes sindicais das 4 plantas, uma proposta de reestruturação global. E nós sabemos que a parte mais espinhosa dessa reestruturação tem a ver com a proposta da empresa, da necessidade de reduzir 35% dos postos de trabalho em todo o Brasil. Foi um mês de muita conversa com todos os dirigentes das 4 plantas. E aqui, dentro do nosso conteúdo hoje, o secretário-geral Jamil Dávila, que é de origem da fábrica Volkswagen, vai detalhar aqui e nos apresentar detalhes da proposta que será apresentada e avaliada
pelos trabalhadores na Assembleia de amanhã, às 15 horas, na Volkswagen. É com você, Fernando. Boa tarde, Jamil. Como está você? Tudo bem? Oi, boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicos que estão nos vendo e ouvindo nesse momento. Graças a Deus estou bem e desejo que você e todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo também estejam bem de saúde. Aí, principalmente nesse momento, né, que todo mundo preocupado com essa questão da pandemia ainda, né? Mas graças a Deus também. Ainda, com certeza. Não, estamos bem aqui, né? Nós, a gente fala assim, estamos bem nós aqui no nosso estúdio, eu e meu colega, né, aqui no sindicato, nossos colegas, e estamos torcendo para que isso se estenda a toda a população, aos nossos trabalhadores. Jamil, você vem de uma luta que durou um mês, desde a anunciação naquela quinta-feira pela empresa. Vocês se reuniram. A primeira parte de toda essa ação ela foi muito bem vista pela imprensa, pelo movimento sindical, porque foi uma ação conjunta. São 4 plantas e vocês se reuniram o tempo todo para tirar uma pauta unitária para todas as plantas. Existiam várias coisas aqui que eram temerosas, né? Por exemplo, a ideia de que a empresa precisa, falando aqui de Curitiba agora, a empresa tinha uma necessidade de, digamos, reduzir o número. Reduzir, a gente fica buscando palavras aqui, porque a palavra demissão ela é tão complexa, mas enfim, a empresa precisa reduzir em torno de 1.000 postos de trabalho. Mas eu vou pedir agora para você ir detalhando as propostas, porque tem saída para isso também, né? Eles têm um número, mas existe um PDV, e fora o PDV nós temos aqui alternativas para isso. Então, eu gostaria que você fosse destacando os pontos principais da proposta, que será hoje avaliada pelos trabalhadores na Assembleia às 15 horas. É com você, Jamil. Obrigado, Gilson. Achei importante essa fala e deixar claro para os trabalhadores o seguinte: nós decidimos por uma bancada conjunta entre 4 sindicatos, mas não isso vem de encontro ao que as centrais sindicais, em especial a Força Sindical, a CNTM, está discutindo a possibilidade de fazer até um contrato coletivo nacional, uma pauta nacional. E, de certa forma, nós estamos antecipando essa linha que está se discutindo no movimento sindical do Brasil, certo? Então, você veja, nós fizemos essa discussão, 4 sindicatos, Sindicato da Força Sindical, nosso aqui, filiado da Força Sindical, Sindicato de São Paulo, filiado da CUT, e nós mostramos que é possível, mesmo com divergências de opiniões, às vezes de encaminhamento, a gente consegue construir uma pauta conjunta que possa ser levada aos trabalhadores. Foi uma negociação muito difícil, uma negociação tensa e não poderia ser diferente, porque no momento de que a empresa disse, olha, tem excedente de mão de obra, quer dizer, os trabalhadores, nesse momento, preocupados com a manutenção do emprego, nós passamos recentemente pela luta na Renault, que foi a garantia dos empregos da Renault, só foi graças à luta e à resistência que conseguimos manter os empregos. E assim, a Volks não queria passar por uma greve como a Renault passou, foi esse sentimento que nós tivemos. E nós, do sindicato, dizíamos para a empresa, olha, não é preciso acontecer uma greve que nem aconteceu na Renault para encontrar a solução para o problema, porque nós temos solução. E na Renault foi apresentada a solução para o problema antes da greve, mas a empresa resolveu fazer o enfrentamento. E aqui na Volks nós buscamos, até pelo o que aconteceu na Renault, usar como exemplo do que não precisaria fazer. Num bom diálogo, a gente consegue avançar. Agora, tem que ter disposição das partes de conversar. Senão, não tem outro jeito. Vamos ter que fazer o enfrentamento. E assim, Gilson, o que eu posso destacar para você, o principal objetivo dessa negociação nossa era manter o emprego dos trabalhadores. A garantia do emprego, que é hoje, digamos assim, um fantasma que assombra os trabalhadores no momento de crise. O momento de crise e, assim, que o desemprego está em alta, certo? Porque desde que iniciou a pandemia, o desemprego acabou aumentando mais ainda. Então, essa era a grande preocupação. E a gente queria trazer, não só garantir o emprego, mas garantir o emprego com uma proposta que o trabalhador pudesse olhar e dizer assim, não, olha, ok, isso aqui é possível. E também para aqueles que têm pretensão de sair da empresa, a gente conseguisse fazer um PDV que trouxesse uma boa indenização de reconhecimento para aqueles que estivessem saindo. E eu acho que a gente conseguiu contemplar esses 2 pontos na proposta. Primeiro, o principal ponto,
a garantia de emprego dos trabalhadores por 5 anos, que não é pouca coisa. Não é. Na iniciativa privada, garantir emprego por 5 anos não é pouca coisa. Não é. Acho que Mas o trabalhador tem que ter claro isso. Sim. O segundo ponto é o trabalhador sendo desligado com um PDV, para quem tem até 10 anos, receber 5 salários, 25 salários. São 5 mais 20 salários. Para quem tem, por exemplo, 20 anos de casa, são 11 salários da tabela, mais 20 salários. Para quem tem 30 anos de casa, são aí 15 salários, mais 20 salários, ou seja, 35 salários. Então, também no nosso entendimento, é uma boa remuneração para aqueles trabalhadores que já tenham outro planejamento de vida, que querem deixar o emprego, então vão sair, no nosso ponto de vista, vão sair bem remunerados. E eu digo mais, é o primeiro PDV nesses patamares na Volks. Eu tenho dito para alguns trabalhadores que a gente tem conversado, talvez seja o único, certo? Sim. É PDV nesse patamar, porque também não é fácil você conquistar um PDV nesses patamares. Então, tem outros pontos, claro, a proposta. Aí temos a questão dos reajustes salariais, certo? Que nós, dissemos para a empresa, nós concordamos de trocar em abono 5% dos reajustes, dividido em 3 databases, certo? A empresa está nos pagando um abono nesse período, então, o nosso reajuste agora da database 1º de setembro, nós jogamos para 1º de janeiro, certo? 1,65, a database fechou em 2,94. Então, 1,65 retira, transforma em abono e 1,29 aplica nos salários. Em setembro, o INPC que fechar no período que o Banco Central está aí prevendo 3,5%, de novo, retira 1,65% e aplica o saldo nos salários. E em setembro de 2022, da mesma forma, retira 1,62, quer dizer, ou seja, o INPC menos 1,62, aí aplica os salários. Então, esse eu digo assim, até que é o preço que nós estamos pagando, e o doutor Iraci falava assim para a gente, olha, nós estamos comprando o direito de permanecer empregados. Então, esse é o preço que nós estamos pagando para garantir os nossos empregos. Agora, é preciso lembrar também, Gilson, que de 2004 a 2014, nós tivemos aqui na Volkswagen, e toda a categoria como um todo, todos os anos nós tivemos um aumento real de salário. Nesse período, nós tivemos 42,09% de aumento real nos salários, aqueles aumentos acima do INPC, certo? E, além disso, na tabela salarial lá na Volkswagen, nós discutimos ampliação da tabela salarial, porque a empresa não tinha disposição de discutir. Depois da greve de 21 dias de 2009 e da de 39 dias de 2011, nós conseguimos ampliar a nossa tabela salarial e depois, em 2012, de novo, numa negociação que nós fizemos aí sem greve, conseguimos ampliar a tabela salarial, aonde a gente cresceu o teto da tabela salarial em mais 17%, especial para o pessoal do grau 1. Então, nós entendemos que a gente tem até uma certa gordura que a gente poderia trabalhar essa questão em virtude dos aumentos reais de salário que nós tivemos nos últimos anos. Mas por que nós conseguimos aumentos reais de salário lá de 2004 a 2014? É o momento que o desemprego estava em baixa e que o trabalhador tinha disposição de fazer a luta sem muito risco de perder o emprego. E mesmo que ele perdesse o emprego, ele conseguiria emprego em outra empresa porque o desemprego estava em baixa. Agora, nesse momento de crise, o importante é manter o emprego, como nós fizemos no acordo 2016-2020 e agora a proposta que nós temos 2020 para 2025. Jamil, em relação ao PPR, como ficou? Qual é a proposta? Então, o PPR nosso ficou fechado para esse ano em 12.800, certo? Aí nós vamos receber o abono também em forma PPR no final do ano, que dá mais 4.606, certo? Nós já recebemos uma primeira parcela em maio, aí vai abater a primeira parcela de maio e o trabalhador recebe o saldo. Então, para esse ano 2020, 12.800, aí os outros anos seguintes sendo reajustado pelo INPC. E aí nós colocamos um teto de 560 mil carros para as 3 plantas do Brasil. Se a produção ultrapassar esse teto, a gente volta a discutir um valor para cima. Certo? A previsão da empresa é que nos próximos 4 anos não se chegue a produzir os 500 mil carros, porque a previsão de crescimento deles é pequena, é uma previsão assim, um pouco pessimista. Nós esperamos que produza mais que isso, porque aí com isso vai gerar mais emprego. Mas pela previsão da empresa, vão ser necessários pelo menos 5 anos para voltar aos números do ano passado, que na Volkswagen foram 489 mil veículos. Certo. Mais uma dúvida aqui, né, que com certeza o trabalhador vai ter, embora vai ter um comunicado para eles, mas é mais uma forma de nós aqui também dirimirmos algumas dúvidas. Você comentou como vai ser o aumento salarial, que, ou seja, um percentual é o abono, um percentual são as perdas. Aplicado. Isso.
Aí tem uma questão aqui que o abono ele vai diferir de uma planta para outra. Por quê? Exatamente. O abono ele é diferente de uma planta para outra, porque o abono foi calculado sobre o salário médio de cada planta. Então, como as plantas têm salários diferentes, em especial a planta do ABC, que ficou com o maior salário, porque eles têm um número grande de trabalhadores administrativos lá. Então, por exemplo, o gerente de finanças, ele representa as 4 plantas, ele é corporativo. Então, muitos cargos corporativos estão lá na fábrica do ABC. E, com isso, a média salarial deles aumenta o valor maior. Claro que algumas discussões também foram feitas, no sentido assim, calculou os abonos, certo? Aí teve planta que disse, mas o abono nós precisamos melhorar um pouquinho. Bom, então vocês discutem entre vocês que concessão vocês vão fazer na planta de vocês, e no caso especial lá do ABC, eles tiveram que fazer uma concessão no plano de saúde para que o abono deles aumentasse um pouquinho a mais, digamos assim. O que nós fizemos no nosso caso aqui? A gente prorrogou o nosso reajuste de setembro para janeiro. Aí tudo aquilo que o trabalhador ia receber e o que a empresa também ia pagar como tributos, transformou-se no abono para o trabalhador, certo? Lá na Anchieta, como eles não tinham essa questão, porque o reajuste dele é só em março do ano que vem, e eles estavam concedendo, abrindo mão de todo o reajuste, transformando em abono, então não tinha como prorrogar. Aí eles fizeram uma mudança no plano de saúde, ou seja, eles vão pagar mais pelo plano de saúde, em contrapartida foi revertido em abono, certo? Então, nós aqui não mexemos no plano de saúde, não mexemos no transporte, não mexemos na natação, não mexemos em nada dos benefícios da empresa. Somente ficamos na questão aí dos salários. Certo. Aqui também tem uma colocação em relação ao Vale Mercado, que ele está fora da negociação, da proposta. Por quê? Gilson, essa foi a pauta mais tensa que nós tivemos lá, porque nós fomos aqui para lá decididos a discutir, fazer a discussão do Vale Mercado. E ficamos 3 semanas debatendo o assunto. E eu falo assim que eu gastei muito mais energia na questão do Vale Mercado do que nos outros assuntos, que era uma pauta nossa aqui de Curitiba. E assim, os outros sindicatos foram ouvindo, alguns foram dando sugestões, mas na hora, e claro, num primeiro momento a gente colocou para a empresa essa questão do Vale Mercado, a empresa resistiu, dizendo que na Volkswagen não tem a prática do Vale Mercado, que seria muito difícil para na Volkswagen, e desde o começo a Volkswagen começou a mostrar resistência ao assunto. Só que nós também, do nosso lado, a gente foi abordando o assunto, mas nós não tínhamos uma proposta fechada do nosso lado, entendeu? Porque, claro, se você vai ter o Vale Mercado, você tem que abrir mão de outra coisa, por exemplo, do abono. É essa a construção que a gente estava tentando fazer. E do nosso lado, da nossa bancada conjunta, a gente não conseguiu viabilizar uma proposta do Vale Mercado. Foi a grande frustração da negociação, posso dizer para você. Chegou um momento que teve um dia que eu precisei ligar para o presidente aqui, era 22 horas, liguei para o presidente, junto com o presidente do sindicato lá do ABC, e expus para o presidente a situação que a gente estava naquele momento. Certo? Era uma situação tensa, explicando para ele que essa pauta não ia entrar. Né? Que aí nós tínhamos que tomar uma definição naquele momento. Ou a gente continuaria com a discussão do Vale Mercado, tentasse daí sozinho a negociação e rachasse a bancada. E o presidente, do meu ponto de vista, foi muito, muito sábio naquele momento, disse assim, olha, esse não é o momento da gente se dividir, é o momento da gente somar. Se tiver mãos que abrir, tiver que necessidade de abrir mão de alguma pauta, nós precisamos de buscar a bancada conjunta. O principal ponto é o emprego. E às vezes a gente vai querer buscar o Vale Mercado e acabamos não garantindo emprego. Então, esse é o momento da união. Vamos somar força, sabemos das dificuldades que tem, sabemos das divergências que tem, mas é o momento da convergência. Todo mundo vai ter que ceder um pouquinho para a gente conseguir construir essa proposta. Então, assim, foi sábio as palavras do presidente, nos orientou, porque eu tinha mandato para discutir lá, mas eu não tinha mandato para dividir a bancada, digamos assim. Com certeza não. E eu precisava de conversar com eles, certo? Claro, mas claro. A orientação do presidente foi importante, certo? Foi importante, a gente conseguiu convergir. No outro dia, a gente fez uma reunião entre nós e abrimos mão dessa pauta, mas assim, a gente aprendeu. Posso dizer para você que, embora a gente não conseguiu implantar essa pauta agora, mas a gente aprendeu na discussão lá. E nós vamos se preparar melhor, digamos assim, para uma próxima negociação, a gente conseguir colocar essa importante pauta para os trabalhadores aqui. Eu não tenho dúvida que vão conseguir. Eu digo a você, Jamil, que essa nossa entrevista ela é extremamente importante e útil para os trabalhadores. Poucas vezes, porque assim, o trabalhador ele acompanha vocês na porta de fábrica, no discurso caminhão de som, temos os nossos meios aqui, tem boletim e tudo mais,
mas quando a gente ouve você, a gente percebe toda a emoção, a gente percebe tudo que envolveu, né? Foram 4 semanas em que pegava o carro, ele e o Daniel saindo daqui na terça-feira, voltava lá para o sexta, a gente conversava às vezes durante esse meio de caminho. É claro que é tenso, porque a empresa ela já pode falar. Eu quero destacar aqui, Gilson, duas coisas. Quando você falou do Daniel agora, bem lembrado para você, o Daniel foi muito importante, contribuiu muitas discussões lá, mas teve uma outra situação, que embora a gente não discutiu previamente, mas foi uma decisão do companheiro Marcão na fábrica, que ele orientou os nossos dirigentes internos a não se comunicar com a gente lá em São Paulo, para deixar a gente, digamos assim, para gastar a energia só com a negociação. Para a gente não ficar gastando, até porque a gente não tinha nenhum ponto definido da proposta. Para você mudar alguma coisa no abono, você tinha que mexer no outro ponto, você tinha que mexer no reajuste. Para você discutir o reajuste, a empresa falava assim, olha, eu preciso de acertar essa questão do plano médico. Então, estava tudo envolvido. Muitas vezes, a gente achava que um assunto estava fechado, mas quando ele tinha outro assunto, ela falava assim, não, mas para mim conseguir isso aqui, eu tenho que mexer naquele ponto que já está fechado, entendeu? Então, assim, até para a gente não ficar se justificando, a gente não ficar dando explicações de como é que estava o debate, o companheiro Marcão definiu, junto com o nosso colega aqui, que não ia entrar em contato com a gente, ia deixar a gente simplesmente concentrado na discussão lá. E até alguns momentos a empresa perguntou, como é que está o clima lá na fábrica? E eu respondi assim, eu acho que está tranquilo, porque ninguém está cobrando nada da gente aqui, eu acho que está tranquilo, mas na verdade foi uma estratégia usada pelo nosso companheiro, especial iniciativa do companheiro Marcão, e que também contribuiu muito para ajudar a gente lá na discussão. Não tenha dúvida. Em algum momento também eu lembro que eu procurei você, durante a live, nós falando aqui sobre vários assuntos, e os trabalhadores da Renault ficavam me perguntando, mas e a Renault? E a Renault? E, claro, a minha parte é passar para você a pergunta. E você deu uma resposta que eu pedi na hora, a estratégia. E eu creio que foi uma estratégia importante, porque não adianta ficar aquele diz-que-me diz-que dentro da fábrica, aquela coisa de angústia. Tem pessoas que eles confiam lá negociando. É o que foi passado para eles. Nós temos pessoas, né, que estão lá negociando toda semana. É uma negociação grande, ao contrário da Renault aqui, que foi resolvido aqui na cidade, na Grande Curitiba. Aqui não, são 4 sindicatos, é uma empresa imensa, né, com milhares de trabalhadores aqui no Brasil, juntando todas essas bases. Eu acredito que vocês fizeram a melhor estratégia de guardar para hoje, né? Lutaram para construir uma proposta razoável para os trabalhadores, no sentido de manutenção de emprego, que é o que nós precisamos, sabe? Eu até quero falar mais dessa proposta, como comentei com você, depois da aprovação, porque nós também sabemos que existe aqui um direito à democracia de cada trabalhador, que vai conhecer essa proposta, já conhece, porque desde sexta-feira já foi enviado, então eles têm o tempo deles de refletir, de analisar. Então, após isso, a gente volta aqui para analisar, né, como é que foi o desfecho. Ô, Gilson, mas eu quero destacar aqui também que foi muito importante para nós a bancada conjunta, certo? Porque assim, a discussão, como ela era conjunta, se não houvesse acordo, a luta seria conjunta, a Volkswagen do Brasil. É diferente de uma planta só fazer a resistência, entendeu? Porque produção pode ser, de repente, até desviada para uma outra planta e tal. Mas quando a bancada é conjunta, se falava de Volkswagen do Brasil. São os trabalhadores do Brasil todo que estão discutindo juntos. Então, tem um outro peso. Então, para nós foi importantíssimo, foi um aprendizado, claro, teve um momento de tensão, desgastante, mas isso faz parte do processo, a gente sabe disso. Claro. Mas nós conquistamos uma coisa que era uma dúvida aqui, que a empresa queria cortar, é o chamado jubileu, que quando o trabalhador completa 25 anos de casa, ele recebe um salário nominal como presente, digamos assim, em forma de bônus, é uma coisa que a gente não tinha aqui, nas outras plantas já tinha, conseguimos trazer para cá também, certo? Mas a negociação em si, de uma forma geral, ela foi importante para nós. O PDV, nesse patamar, já tinha acontecido lá em São Paulo, os trabalhadores cobravam aqui. Agora, imagina que eles tivessem fechado o acordo lá deles e a Volkswagen chegasse para nós e falasse assim, olha, isso não vai ter aqui. Imagina. E aí a gente ia ficar sem forças para fazer o enfrentamento nesse momento, entendeu? Um momento de desemprego em alta, digamos assim. Então, a gente ia fazer a luta de qualquer jeito, como fizemos em outra oportunidade. Mas a bancada conjunta
nosso entendimento é que todos os sindicatos, todos os trabalhadores saíram fortalecidos nessa discussão. Agora, claro, vamos para a avaliação do trabalhador, como você falou, é democracia, e compete aos trabalhadores dizer se isso atende à expectativa deles ou não. E nós vamos respeitar o posicionamento dos trabalhadores, seja qual for o posicionamento. Certo? Nós somos lá, nós entendemos que chegamos no limite que era possível fechar a negociação, mas nós vamos respeitar o posicionamento e a decisão dos trabalhadores nas assembleias que serão realizadas. Hoje, o Sindicato Metalúrgico Taubaté está realizando uma assembleia explicativa. Amanhã à tarde, nós e a Fábrica da Anchieta vamos fazer uma assembleia deliberativa, já com os trabalhadores, e na quarta-feira, Taubaté e São Carlos também fazem assembleias deles para definir aí se a negociação fecha aí em todas as plantas ou não. Que bom. De qualquer coisa, existe já uma coisa que dá para se dizer aqui. Os trabalhadores da Volkswagen do Brasil já conseguiram uma grande vitória, que é essa luta conjunta. Seja lá o que vocês resolverem, vocês vão resolver juntos. E isso, gente, não tem preço. Tá dentro, é verdade isso. Né? Uma conquista, vocês já saem com uma grande conquista. Que está todo mundo junto, que pode falar. Quiçá nós conseguíssemos isso através da CNTM, que os sindicatos metalúrgicos do Brasil todo, filiados à CNTM, à Força Sindical, conseguissem fazer uma negociação conjunta, Gilson. Amém, mas eu acho que estamos caminhando muito para isso. Estamos caminhando. O presidente Miguel Torres esteve aqui, como você falou, uma das deliberações da última reunião do Brasil Metalúrgico foi exatamente essa pauta conjunta. Eles querem fazer, vai ficar uns 2, 3 itens só para fora, que daí é muito específico de cada região. Como você falou, o primeiro passo foi lá na Renault. Estava tudo muito parado, estava tudo muito tenso, e a Renault nos provou que é possível, colocou a bola. Eu acredito que a greve da Renault, falando em futebol aqui, que todo mundo entende, colocou a bola no meio do campo de novo, né? As empresas que tivesse vindo de roldão lá, a boiada passado lá na Renault, a dificuldade ia ser muito grande lá em São Paulo para vocês agora. Então, é um novo começo de discussão, de diálogo, de construção juntos, e já começa com uma grande vitória. Todos os trabalhadores juntos, seja o que for, faremos todos juntos, e isso é a metade da conquista. Já é a metade da conquista, eu não tenho dúvida disso. Eu agradeço. Você tem reunião da executiva agora, o secretário-geral é fundamental lá, precisa passar esses dados. E estamos aqui, assim, isso aqui ficou famoso, sabe? A gente torceu muito por todos aqui o tempo todo. Eu falei para o Nelson semana passada, ó, foi para a Renault, para a Volkswagen. Nós temos também 2 empresas fazendo negociações que vão ter 24 horas hoje, que é a Cabis e a Nelson do Brasil. Então, nós torcemos aqui por todos os trabalhadores da base, sem distinção. Um grande abraço, Jamil, boa sorte. Um abraço a você, Gilson, e todos aí que estão nos vendo e nos ouvindo aí. Até mais. Até mais, obrigada. E agora nós temos aqui os nossos articulistas. Uma segunda-feira iniciando com muitas informações importantíssimas que vocês não podem perder. Fiquem ligados e atentos. É com você, Fernando. Boa tarde, Cid, tudo bem? Tudo bem, Gilson. Estamos aí iniciando a semana. Vamos lá. E vamos iniciar a semana com você explicando para nós aqui algumas questões bem importantes, tá? Em relação ao Renda Brasil, o presidente diz que para poder colocar em prática o Renda Brasil em relação ao teto de gastos e ao caixa o qual dispomos, ele precisa ter 0 aumento para os aposentados. Eu quero falar aqui em relação ao salário mínimo. Por isso que eu falei aposentados, porque sabemos que a maioria dos aposentados no Brasil ganham exatamente salário mínimo. Mas inclui mesmo. Inclui mesmo, né? E como que é isso? Que raciocínio dele é esse? Ele está querendo tirar de um santo para vestir outro e vai deixar os 2 santos nus? Como é isso? Exato, Gilson. Na verdade é o seguinte, tá? O que nós temos que recuperar aqui é que esse governo, o governo do Bolsonaro, ele é contra trabalhador, ele é contra aposentado, né? Ele é contra sindicato.
tá? Isto é plataforma política dele. Ele se elegeu dizendo isto, tá? E era também contra o Bolsa Família, que agora ele quer surfar em cima, tá? Então, tudo que é relacionado à vulnerabilidade, aos vulneráveis, às políticas públicas para pobres, para os vulneráveis, as questões relacionadas a trabalhadores e sindicatos, ele sempre se posicionou contra, ele sempre foi do lado de lá, não do lado de cá, tá? Então, é o seguinte, na discussão da Lei Orçamentária de 2021, por incrível que pareça, e isso vai ser destaque da imprensa essa semana, tá? O governo está dizendo e está estudando a possibilidade de não dar o reajuste para os aposentados, tá? Em 2021, e para o salário mínimo também, e fazer isso por 2 anos. Eles estão decidindo isso, tá? Agora, mesmo que isso não seja decidido dessa forma, o absurdo disto é o governo colocar isso como discussão, como possibilidade. Mostra o seguinte, que ele quer, mas ele só não vai implementar se ele vê que não tem condições políticas para isso. É igual a história da CPMF, tá? Eles que querem a CPMF, mas como isso desgastava o Bolsonaro no período das eleições e agora enquanto governo, sempre ele fica negando. Mas o Guedes fica fazendo os estudos e deve enviar para o Congresso na reforma tributária. Então, essa questão de atacar trabalhadores não é novidade no governo Bolsonaro. Então, é uma medida, sim, que eles estão estudando, de congelar o reajuste dos aposentados por 2 anos e do salário mínimo também por 2 anos. Tá? Só não vão fazer isto se não encontrarem condições políticas para viabilizar isso. Por isso que nós temos que nos mobilizar. Nós temos que criticar, denunciar, porque senão isso vai passar. Né? E eles fazem tudo isso aí alegando que é por Renda Brasil. Na verdade, é para colocar pobre contra pobre, trabalhador contra pobre. Tá? Eles podem muito bem encontrar recursos para o Renda Brasil tributando os mais ricos, né? Mudando a carga tributária, tributar menos o mais pobre, tributar menos o mais pobre e tributar mais o mais rico. Aí estariam os recursos para o Renda Brasil. Tá? Então é isto. Mas tudo é uma questão de que lado você está. E, de fato, ele não está do nosso lado. Por ele não estar do nosso lado, para ele, isso aí é uma decisão comum. Né? Não tem nenhum sentido humano para ele tomar uma decisão contra. E tem mais uma questão que eu queria colocar aqui, embora eu sei que o teu tempo é muito curto, que você não está no meio de uma outra reunião também, mas por mais do que, vamos fazer umas contas, 12, acho que em todos os períodos do governo PT, por exemplo, existiam os aumentos no salário mínimo e o Bolsa Família, certo? Vamos, né, analisar aqui que tivemos alguns problemas no final do governo Dilma em relação aos gastos, tudo bem, mas pelo menos no governo Lula, as coisas aconteceram e me parece que não houve uma consequência muito grave para a nossa economia. Outra questão que eu quero colocar aqui para você, outra pergunta, é a seguinte. Também os jornais estão dando conta hoje, eu vi na Folha de São Paulo, que 923 mil pessoas ficaram sem o Bolsa Família, que ainda existe, né? No momento, até que se cria o Renda Brasil, é o Bolsa Família que está em vigência. Mas 923 pessoas ficaram, 1.000 pessoas ficaram sem receber. E isso é muito, porque eles precisam disso. Você sabe? Não, é evidente. É que, na verdade, é o seguinte, é aquilo, sabe? Isso em tudo que eles estão trabalhando não é política pública, é política oportunista, do momento. Então, aumenta quando querem para melhorar a popularidade do presidente, reduz porque querem reduzir de fato, né? Por conta do teto do gasto, por conta do discurso todo de reduzir gasto do Estado, mas eles só falam o seguinte, de reduzir o gasto com o pobre, tá? Com as pessoas vulneráveis. E, no entanto, os subsídios dos mais ricos, os subsídios para as empresas, esses continuam, eles não mexem. Tá? Então, quando eles falam em mexer no orçamento, sempre é para tirar direito do trabalhador brasileiro, do povo brasileiro, né? E mantendo os privilégios de quem se apropria de grande parte do orçamento do Brasil, inclusive os rentistas que ganham aí com a ciranda dos juros, né? Os títulos públicos.
pagavam juros muito altos. Hoje está mais baixo, né? Mas durante muito tempo transferiram muita renda do orçamento para as pessoas mais ricas do país. Também a gente observa aqui que está no momento, né, sendo discutido no Congresso a reforma administrativa, e também eu tenho lido algumas informações, alguns artigos, que está sendo muito leve lá, sabe? Assim, porque nós sabemos que o valor, né, o salário, a renda dos juízes, dos magistrados, do Ministério Público, tudo entraria nessa reforma administrativa. Então, é interessante, né, os pesos e as medidas aqui para os trabalhadores, né, do chão de fábrica, se deixa a zero, se tira tudo porque não tem como. Agora lá, eles não querem mexer politicamente nos magistrados do STF, então as coisas ficam sempre sendo assim, julgadas de formas com réguas diferentes. A última pergunta aqui para você poder ir para a sua reunião, Cid. Talvez seja até complexa. A Bolsa Família, ela sempre foi destinada para pessoas de baixíssima renda. Baixíssima renda eram pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza. O auxílio emergencial agora, o de R$600, ele nasceu para o trabalhador informal, seria uma ajuda emergencial para o trabalhador informal que não estava podendo desenvolver o seu trabalho em função da pandemia. Ou seja, quem tem um salão de beleza, quem tem um serviço, uma lavanderia, enfim. Não fica claro aqui para nós, só para você saber, para nós leigos aqui, para nós, para os trabalhadores, como juntar essas duas coisas que são para finalidades diferentes. Porque eles falam em fazer agora o Renda Brasil, mas são dois públicos que não se juntam. Porque uma coisa é aquele trabalhador que estava lá abaixo da linha da pobreza, que recebia e recebe o Bolsa Família, e que poderá vir a receber o Renda Brasil. Mas isso não se junta com a questão dos 600, que virou 300, que é para um outro público, que não está abaixo da linha da pobreza. Vive um momento emergencial em função da pandemia. Eu sei que a pergunta é complexa, para quem está com pressa, mas enfim. Assim, mas o seguinte, né, que o auxílio emergencial, ele, de fato, foi para o período aí de pandemia, né, tá? E atingiu aí 60 e poucos milhões de brasileiros, tá? O Bolsa Família hoje atinge, se não me engano, 14 milhões, né, de pessoas. O Renda Brasil, eles estimam aí um patamar de 20 a 30 milhões de pessoas. Esse seria o público que seria abrangido pelo Renda Brasil, que seria um valor maior que o Bolsa Família, né? Mas, evidente, menor que os R$600 do auxílio emergencial, que estão falando de R$300. Tá? Então, é tudo isso. Agora, o importante fazer aí é o seguinte, tá? Evidente que nós precisamos de uma definição de política de crescimento da economia. Isso que vai resgatar as pessoas de forma definitiva da pobreza, da vulnerabilidade, né? Agora, o que a gente sempre defende é o seguinte: enquanto você não tem esse projeto de crescimento, enquanto a economia não volta, de fato, a oferecer a oportunidade de emprego que o brasileiro precisa, né, o governo manter o auxílio emergencial no valor de R$600. É isso que defendemos, né? E as centrais sindicais estão com essa campanha aí na rua, porque vai para votação no Congresso, né? Então, assim, o auxílio ele é emergencial de fato, e como nós temos ainda as consequências da Covid na atividade econômica, como nós temos também, não temos a garantia de um crescimento que recupere os empregos perdidos, né, e cria as oportunidades, nós precisamos da manutenção do programa tal como ele está hoje, né, injetando dinheiro na economia, porque nós também demonstramos isso na semana passada, que isso daí representa mais consumo, isso ajuda a recuperar a economia. O auxílio emergencial, as pessoas muitas vezes assim, é dar dinheiro para pobre. Claro, porque nós temos aí um sentido de cuidar do outro. Mas, além disto, de cuidar do outro, temos que ver que essa também é uma medida que ajuda a economia a crescer, né? Ajuda as empresas a venderem mais. Isso gera emprego também. Então, ela é uma medida social e é uma medida econômica também. Muito bem, Cid. Eu agradeço muito você.
que conseguiu nos responder todas as nossas questões, e você tem uma outra reunião no paralelo agora com a executiva, e eu libero você para que possa lá seguir as suas coisas. Tá? Muito obrigada e até amanhã. Perfeito. Tá bom? Obrigada. Até amanhã. Tá? Abraço. Tchau. Abraço. Tchau. Tchau. Vou lá para outra reunião. Vai para a reunião. Tchau, tchau, Eu vou tchau. falar também. Então, tá bom. Um abraço. Boa tarde, João. Tá tudo em paz aí? Boa tarde, Gilson. Então, João... Tudo bem, tudo tranquilo. Que bom, João, que bom. Então, seus pedidos aqui têm reverberado. Acompanhando a imprensa no final de semana, a gente percebe já um leque de não só, né, na não só na Câmara Federal, como também no Senado. Você tanto falou que o Congresso está se envolvendo e lutando pelos R$ 600. Então, a nossa conversa é sobre isso. Você acha que vai dar em alguma coisa? São as águas lá de Brasília? É só um momento eleitoreiro dos deputados e depois acabam fechando com o governo? Qual é a sua opinião? Olha, há uma contradição entre o silêncio ensurdecedor da mídia grande sobre os R$ 600 e o que nós constatamos de muitos parlamentares, deputados e senadores dispostos a votar, quando votar a medida provisória 1000, restabelecer os R$ 600. Para isso é importante a campanha que as centrais sindicais lançarão amanhã para todo o Brasil, conclamando a opinião pública, os trabalhadores, os deputados, os senadores, a prestarem atenção à necessidade dos R$ 600 e exigirem do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que coloque em discussão e votação a medida provisória. Essa hoje é a grande tarefa unitária do movimento sindical, ou seja, criar uma verdadeira campanha de opinião para a defesa dos R$ 600. Por quê? Se cai os R$ 600 para R$ 300, as dificuldades, ainda em situação de pandemia, elas crescem exponencialmente. Imaginem, se houve com R$ 600, como dizem, a inflação nos alimentos, tu imagina essa inflação dos alimentos com R$ 300, ou seja, com a quebra do valor. Leve-se em conta também que há uma forte perspectiva de não retomada depois da pandemia, ou seja, de dificuldades no emprego, na renda das famílias, nas colocações, etc. Mais do que nunca, portanto, a luta pelos R$ 600 é decisiva. Ela é o olho do coco da conjuntura. Como é que se abre um coco? Pelo olho. É ali que a gente fura o coco para beber a água. O olho do coco da conjuntura é a luta pelos R$ 600. Do seu desenlace dependerá não só a satisfação mínima da situação das pessoas, como a evolução futura da própria conjuntura. É isso aí, João. Muito bem. Eu sei que você está com um novo compromisso aqui na sequência, já precisa correr para lá. Eu só quero dizer uma coisa. É importante que esse olho realmente se abra e que, a partir dessa campanha midiática das centrais, chegue na população. Porque também a população que depende desses R$ 600, ela também não está mobilizada ainda. É como se não fosse com ela está esperando que alguém faça isso. Então, precisamos fazer... Já que agora temos também já o Congresso Nacional, os senadores e deputados discutindo isso, é fundamental o sucesso, vamos torcer para que seja lançado amanhã, vamos todos repercutir, reverberar, para que chegue no povo informal que precisa dos R$ 600. Eu vou liberar você, que eu sei que você tem uma reunião na sequência. Muito obrigada, João, e até amanhã. Até amanhã, Gilson. Vamos encerrar com os nossos vídeos sobre o SMCP e o Saúde 24 Horas.
Muita atenção, não dá para perder. É com você, Fernando. Associada e associado metalúrgico, a telemedicina chegou para ficar. O médico 24 horas tem condição especial para sócios do sindicato. Condições inéditas para 4 pessoas sem grau de parentesco obrigatório, com número ilimitado de consultas mensais. Opa, volta a fita! Quê? Isso mesmo! Para 4 pessoas sem grau de parentesco obrigatório, com número ilimitado de consultas mensais. Não perca essa oportunidade! Acesse cimec.com.br/médico 24 horas e aproveite! Previna-se usando o Delivery na Rede Fidelidade e o SMC Pay. Com o seu SMC Pay, você realiza os pagamentos dentro da Rede Fidelidade em qualquer lugar, a partir do seu celular. Assim, fica ainda mais prático fazer aquele pedido no restaurante, mercado, farmácia e receber tudo no conforto do celular. Você pode efetuar o pagamento previamente, durante o pedido ou no momento da entrega. E no mesmo instante, o estabelecimento já recebe a confirmação da transação realizada. Solicite o uso do SMC Pay quando fizer pedidos nos estabelecimentos da Rede Fidelidade que entregam em casa. E não se esqueça, para utilizar seu SMC Pay, basta acessar pelo seu celular o site smcpay.com.br, preencher os campos solicitados e pronto. E é pela nossa ferramenta do Ache Fácil que você confere os estabelecimentos da Rede Fidelidade que fazem entrega em casa. Acesse cimec.com.br/achefácil e selecione o filtro para exibição. Ali, você também pode filtrar a forma de pagamento, SMC Pay via celular ou cartão SMC Card. Lembre-se de sempre informar previamente ao estabelecimento a forma de pagamento. Qualquer dúvida, estamos à disposição para lhe atender no cimec.com.br/atendimento. Associada e associado metalúrgico. Chegou o portal SMC Card. Nele você encontra todas as funções do seu cartão, SMC Pay, saldos, extratos, aquisição de créditos, transferências, bloqueio e desbloqueio do cartão, promoções e muito mais. Acesse já smccard.com.br/portal. E para facilitar ainda mais, deixe o atalho para o portal salvo na tela inicial do seu celular. Para Android, acesse o endereço pelo Chrome, clique nos 3 pontinhos do lado direito e selecione adicionar a tela inicial. Para iOS, acesse o endereço pelo Safari, clique no ícone Opções e selecione adicionar a tela de início. Pronto! Você já tem todas as funções do seu SMC Card na palma da sua mão. Chegamos ao final de mais uma live SMC. Obrigado por estarem aqui conosco e aguardamos todos vocês. Essa semana é uma semana bem importante. Nós temos definições hoje na CABES, na Nelson do Brasil amanhã, e nós temos também assembleia na Volkswagen amanhã, tem assembleia também de definição de proposta na Volvo. Fiquem todos ligados, gente. Essa é uma semana que está prometendo, tá? Até amanhã, um grande abraço.